Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Dayan, eu sou aluna da USP e eu entrei na USP usando a nota do Enem. Eu já fiz um vídeo sobre isso e eu vou deixar o link aqui embaixo contando para vocês como foi todo esse processo e para vocês conseguirem aplicar caso vocês também estejam passando por isso, tá bom? Hoje o vídeo é sobre redação. Então, eu vou simular como se a gente estivesse fazendo a redação juntos para ajudar vocês. Escrever redação, seja no Enem, seja em qualquer outra prova, é muito difícil se você não tem a prática. Então, antes de começar a falar sobre o vídeo da redação e contar todos os segredos para vocês, por favor, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos. Assim, eu consigo ajudar vocês e vocês conseguem me ajudar, tá bom? Agora vamos lá que a gente vai começar a nossa redação do Enem. Tá. No dia da prova da redação do Enem, não é o único tema que tem não é redação. Tem também linguagens e códigos e ciências humanas. Então você pega a sua prova e vá direto para a folha da redação. Por quê? Porque quando você faz a redação, é muito importante que você esteja já do zero, zerado de tipo assim, cansaço. Tem que estar com muita energia e disposição para conseguir de fato desenvolver aquilo, porque é a parte mais complexa da prova, tá bom? Então vai. Você chegou na página de redação. Antes de começar, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Escrever redação não é simples, precisa de prática. Então eu vou contar pra vocês como vocês podem fazer uma redação e tirarem uma nota boa, quais são os segredos, o que você precisa colocar ali, mas é necessário saber que você precisa fazer redações. Então, de fato, exige prática. Isso quer dizer o quê? Que você tem que escrever todo dia uma redação? Não. Eu escrevi uma redação uma vez por semana. Isso me ajudou muito, isso me ajudou demais. Então, acaba que você memoriza a estrutura da redação, acaba que você memoriza frases. Então, na minha conclusão, eu sempre usava a mesma frase, a primeira frase. Eu sempre começava com por fim, ou portanto, ou dessa forma, medidas são necessárias para resolver o impasse. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a redação vai mudar sempre o tema, todo ano muda, mas a estrutura é sempre a mesma. Eles sempre querem a mesma coisa. Querem saber se você sabe defender o seu ponto de vista. Querem saber se você consegue argumentar e levantar um repertório, se você tem bagagem, tá bom? Então, não é tão difícil assim. Com essa receita de bolo fica muito mais fácil. Você não passa por aquilo. Acho que você já passou por isso, eu já passei por isso. Professora da redação, na aula de redação, chega e fala: gente, hoje vocês vão fazer uma redação sobre X coisa. Tá lá você e seus 30 colegas e fica aquele silêncio e aquela página em branco e você fica assim. Vou começar com Era Uma Vez, há muito tempo atrás. Gente, você não precisa passar por isso. Não precisa, eu vou passar a estrutura aqui, vocês vão ficar bobos. Esse primeiro vídeo é pra gente começar a fazer a redação. Então, como é que você coleta o conteúdo, como é que você encaixa aquilo, tá bom? No próximo vídeo eu vou fazer sobre a estrutura da redação. Então, é mais aquela receita. Assiste esse vídeo porque ele precisa anteceder o outro. Assim que você terminar, aí você vai pro outro, tá bom? Vamos começar então. Você pegou a redação, foi direto para a página da redação, pegou a prova do Enem, foi direto para a página de redação. Assim que você pegou a folha, você está na folha de redação, as primeiras coisas que vão ter são os textos motivadores, que são os textos que vão te aquecer para começar a redação. Não comece por eles. Embaixo vai estar a proposta de redação, que é a prova te dizendo: olha, eu quero que você faça a redação do seguinte tema. Então, pula direto para a proposta de redação e lê esse tema, tá bom? Assim que você descobriu qual que é o tema, você pode ler os textos motivadores já sabendo sobre o que é, tá? Então, leu a proposta da redação, viu qual que é o tema, pega esse tema e vai para um rascunho. Qual rascunho? Eu preciso que você encontre na prova uma página em branco. Não precisa ser uma página, pode ser às vezes um exercício, um espaço entre os exercícios que ficou em branco para você fazer isso. Que seja grande para você poder rabiscar bastante, tá? É aí que você vai estruturar a sua redação, tá bom? Você vai conseguir saber, bom, nesse parágrafo eu vou falar sobre isso, nesse parágrafo eu vou falar sobre isso e tudo mais, tá? Começando então. Pegou o tema, coloca ele no seu rascunho. Os temas da redação do Enem são sempre longos, então vamos dar um exemplo. Vamos fingir que o tema era democratização do acesso ao cinema no Brasil. Um tema desse tamanho tem um objetivo. O objetivo desse tema é assim: que existe um problema que nem todo mundo tem acesso ao cinema. Mas falar sobre acesso ao cinema é falar sobre a importância do cinema para a sociedade. É falar que nem todo mundo tem acesso ao cinema, porque talvez os cinemas estejam em localizações específicas. Por quê? A gente sabe que quanto mais no centro tem mais cinemas, quanto mais
no interior tem menos cinemas, então provavelmente pessoas com renda mais alta têm acesso ao cinema, quanto menor a sua renda, menos acesso você tem ao cinema. E não a cinema, mas a cultura. Então, esse tema também fala da importância da cultura, do acesso à cultura. No fim, conforme você for construindo seu texto, você pode falar dessas coisas, mas no fim, em essência, o seu texto precisa falar sobre a democratização do acesso ao cinema. Porém, é importante enxergar esse tema grande como pequenos subtemas para você construir a redação, porque a redação nada mais é do que algo que você vai construindo. Então, você começa grande, então, por exemplo, falando da importância da cultura, e aí você vai falando aí você vai encaixando no cinema, do acesso ao cinema, você vai afunilando, entendeu? Então, todas as redações do Enem você pode trabalhar assim. Tá, você tá então sabendo da proposta, você escreveu o seu tema no seu rascunho, agora a gente vai fazer a tempestade de ideias. Tá com aquele tema bem grande? Circula ele. Aí você vai puxar dele pequenos subtemas. O nome disso é brainstorming. Se você não sabe muito bem como faz isso, joga no Google que você vai ter uma ideia do que é isso. Mas nada mais é do que a ideia central e você vai puxando várias ideias, várias coisas que você pode linkar, como se fosse o seu... você tá coletando da sua cabeça o repertório, tá bom? Então você vai anotando para você não esquecer na hora de fazer a redação, tá? E conseguir às vezes organizar. Primeiro eu quero falar da cultura, depois eu quero falar do acesso ao cinema, da questão de quanto mais renda você tem mais acesso. É um exemplo, tá bom? Mas com todos os temas você consegue trabalhar assim. Tá. Então, vamos começar a puxar os subtemas. Então, como eu já descrevi para vocês, da importância do acesso à cultura, falar de cinema é falar da importância do cinema para a sociedade, então você vai puxando os subtemas. Depois que você puxou os subtemas, você vai começar a escrever a redação, você vai começar a ler os textos motivadores. Calma, eu já estou me adiantando. Você vai começar a ler os textos motivadores, tá? Enquanto você estiver lendo os textos motivadores, faça anotações. Porque quando você está lendo os textos motivadores, tem a informação no texto, mas está rodando informação aqui na sua cabeça. Você já está com o motor ligado. Então, você vai lembrando de coisas, vai anotando. Então, você está lendo, aí você vai lembrando, os filmes do Charlie Chaplin, você está lendo lá, os filmes do Charlie Chaplin foram muito importantes para aquele período histórico. Os filmes dele eram uma crítica que ele fazia para aquele período. Então, vamos lá. Filmes do Charlie Chaplin, eu posso aí naquele momento, quando eu for afirmar que o cinema é muito importante para a sociedade, eu uso esse argumento. Então, o cinema é muito importante para a sociedade, visto os filmes como os filmes do Charlie Chaplin foram importantes para aquele período histórico que aconteceu isso, aquilo, tá? Um exemplo, tá bom. Aí você continua lendo os textos motivadores, você lembra de um documentário que você viu sobre... tô inventando aqui, sobre uma iniciativa que tente passar cinema nas favelas, a importância disso. Lembrei desse documentário, nota 10. Nossa, eu lembrei de uma frase que fala sobre a importância da arte na educação. É isso que eu tô querendo dizer aqui. Esse é o momento, você nem começou a ler sua redação, é um momento que a gente está trabalhando a proposta da redação. É como se você estivesse digerindo, como se você estivesse construindo o que você quer abordar na redação. É importante saber disso porque muita gente não sabe disso. A pessoa lê a proposta, lê os textos, não faz nenhuma anotação, vai direto escrever a redação do zero. Sabe o que é escrever a redação do zero? É você ficar pensando, a escrever a redação como você escrevia na sua sala de aula. Como você escrevia quando você era mais novo, que você ficava pensando em começar com Era Uma Vez, que você ficava pensando em começar um belo dia. Gente, não dá. Redação do Enem, redação dos vestibulares tem uma estrutura, tem uma receita, que é muito mais fácil do que ficar dependendo da sua imaginação. É muito mais fácil. Eu prometo pra você que conforme você for praticando, você vai tirar, assim, você vai ter frases gravadas, tá bom? Você vai ter estrutura aqui memorizada. Então, continuando. Você terminou de ler os textos motivadores e você já coletou todas as ideias que você tinha. Pode acontecer do tema ser difícil. Pode acontecer de você não ter conseguido coletar nada. E o que você vai fazer? Tenha paciência, respire. Nesses momentos, é por isso que são importantes ter, às vezes, contato com um conteúdo que é mais geral. Então, tem muitas pessoas que fazem até vídeos, tem bastante conteúdo sobre isso, sobre algumas citações, então frases que alguns teóricos falaram, filósofos, ou um economista famoso, ou alguma estatística, coisas que você pode gravar, que você pode colocar em temas variados. Então, são coisas que se encaixam. Então, por exemplo, uma frase que fale sobre educação se encaixa aqui. Uma frase que fala sobre a cultura se encaixa aqui. É óbvio
que se encaixa se você tiver o jogo de cintura para fazer encaixar. Aqui não é o caso de fugir do tema. O tema aqui é de você conseguir usar aquilo para argumentar. Se você conseguir pegar num texto que fala sobre obesidade infantil, pegar alguma citação que fale sobre folhas verdes e você conseguir linkar com aquilo, não tem problema. Tem que ver se você tem a malandragem, se você tem o jogo de cintura para conseguir falar pro corretor, eu tô usando isso por causa disso, disso e disso. Você tem que explicar. Então, se você conseguir fazer isso, qualquer tema que cair na sua mão fica muito mais fácil e você consegue se virar. Então, a importância da prática é justamente por isso. Fazer a redação é extremamente estratégico. Você tem uma receita, você tem um formato que já fica gravado. E aí você, não sabendo do tema, você consegue se virar e se sair bem. Tá bom? Bom, tudo isso que eu falei aqui pra vocês é o antes da redação. Como eu disse, eu vou fazer um vídeo que inclusive já tá aí como próximo pra vocês, falando sobre a estrutura da redação. Então é o segundo passo. Então, clica no próximo vídeo, se você quiser, se você estiver cansado, não tem problema, faz uma pausa. Mas o próximo vídeo é muito importante para você conseguir seguir com a redação. Então, entende isso que eu acabei de falar, pensa um pouquinho, faz uma simulação, vê se você conseguiria fazer isso com o último tema do Enem, por exemplo. E aí, se você conseguir, bora pro próximo vídeo. Eu tenho certeza que você já se inscreveu no canal, já curtiu o vídeo e de tanto que você achou interessante, já tá compartilhando com todos os amigos. Eu fico muito feliz que você tenha ficado até aqui, eu espero ter ajudado. Comentários, sugestões aqui embaixo, tá bom? Um beijo pra vocês e uma boa prova de Enem.